Então, como de costume, mais um vídeo de domingo. Vamos ver o que aconteceu na semana passada, vamos ver o fechamento da semana inteira. Lembrando que agora a gente está começando o mês, hoje é dia 5 de setembro de 2021, então agora a gente vai olhar também a sazonalidade do Ibovespa no gráfico mensal, o que a gente espera, como é que foram os meses de setembro dos últimos 10, 20 anos, pelo menos, para a gente ter uma ideia de o que a gente pode esperar para o próximo mês. Vamos ver o que aconteceu com as commodities, o que pode acontecer com as commodities também, e ver tudo isso, como se preparar, como esperar o mercado e como fazer bons trades e ter bons lucros na próxima semana, nas próximas semanas e nos próximos meses. Tudo isso em mais um vídeo. Buenas pessoal, tudo bem? Se você não me conhece, meu nome é Guilherme Rocha e hoje novamente vamos falar sobre milho, boi, soja, dólar, índice, mercado financeiro aqui do Brasil, mercado lá do mundo inteiro, né? Mercado americano, enfim, as bolsas de Chicago e Nova York também. Então vamos dar uma olhada no que aconteceu no mercado essa semana e o que a gente pode esperar para a próxima semana. Se você é novo aqui no canal, considere se inscrever aqui embaixo, ative as notificações para receber os vídeos sempre de forma rápida, use os comentários aqui embaixo, envie suas dúvidas, envie suas sugestões, isso é muito bom, muito importante, faz com que o canal cresça, faz com que mais pessoas sejam atingidas e mais conteúdos são gerados para vocês também, certo? Então, sempre peço que compartilhem, que curtam o conteúdo e se puder se inscrever, obviamente eu fico muito feliz. Também me segue lá no Instagram, @ccmfut, sou eu, vira e mexe, posto alguma coisa ou outra lá. E o grupo do Telegram, que está naquele QR Code lá em cima no cantinho ou aqui embaixo, no primeiro link na descrição, serve para vocês aprenderem muito e o tempo todo. Então o grupo tem mais de 300 pessoas já, tem gente que é produtor agrícola, tem gente que é só especulador em bolsa de valores mesmo, então a gente conecta os dois mundos, a porteira para dentro e a porteira para fora. Então é muito bom, porque tem gente que é do mercado físico das commodities, então pode dar um overview, dar uma ideia de o que está acontecendo fisicamente dentro lá da lavoura, dentro das cooperativas, e também o pessoal que é especulador também aproveita essas informações para montar um pensamento, montar uma estratégia, e obviamente o produtor aproveita o conhecimento em bolsa para redear suas operações, ganhar mais quando a coisa anda a favor e perder menos quando anda contra, né? Então todo mundo só tem a ganhar. E o grupo é gratuito, é 100% liberado, é liberado para todo mundo falar, então não é só eu falando, todo mundo pode falar. Então o pessoal só fala de mercado financeiro, é um grupo muito bom, muito bacana, e como eu sempre falo, é uma comunidade que a gente está criando. Então entra no grupo, não precisa deixar nome, e-mail, telefone, nada, é só clicar no primeiro link aqui embaixo, ou escanear com o celular aquele QR Code lá, e entrar lá no grupo do Telegram, eu tenho certeza que tu não vai se arrepender. Beleza? Vamos falar de mercado então. Hoje, domingo, então a ideia não é fazer um vídeo muito longo, até para não ficar muito cansativo. Bom, Ibovespa, vamos começar pelo gráfico semanal, né? Ibovespa caiu na sexta-feira 0,22%, o dólar subiu, caiu não, né? Subiu 0,22%, o dólar subiu 0,21% na sexta, nós tivemos o milho caindo 0,32 o U e 0,37, não, 0,32 o X, 0,37 o U. O boi subindo 0,73%, o café subindo 0,30%, o ouro subindo 2,35%, a soja subindo 0,39%. Né? Aqui nós tivemos os juros futuros DIF25, né? O contrato mais líquido atual ali, subindo 0,51%, Petro apanhando um pouco, caindo 1,02%. Né? Aí nós tivemos aqui, são duas empresas que eu estou de olho lá. E lá fora, deixa eu ver o que aconteceu aqui na semana passada, né? Vamos olhar o gráfico aqui só de abrir o TradingView, só para a gente fazer uma análise de sexta. E quem acompanhou todos os dias os vídeos consegue desenhar os candles na cabeça. Então, sexta-feira, SPI e Dow Jones fechando em queda, a Nasdaq subindo um pouquinho, as bolsas da Europa todas fechando em queda também, as bolsas da Ásia, aqui o índice Nikkei, né, subindo um pouquinho, então a Ásia deu uma leve alta aqui. Mas no geral o mundo inteiro caiu, inclusive o próprio dólar index caiu. As nossas commodities, cadê? Tá aqui, petróleo em 69 dólares, o milho
né, em 52, né, o milho 0,29 de queda, soja 0,68 de alta, o café caindo 0,69, aqui nós vemos o algodão subindo 0,78, o cacau 1,65, olha a madeira, né, 10,93%, o cobre 0,70 de alta, o boi 0,99 de queda, a parte de minério aqui subiram bastante, BHP, Rio Tinto e Anglo América, Vale também subindo um pouquinho, aqui o petróleo fraco, né? Bom, vamos começar pelo Brasil aqui. O que a gente viu, né? Vamos começar pelo milho, como eu sempre faço, que é para manter a ordem. Então vamos botar o CCM FUT mesmo, gráfico semanal. O que a gente enxerga no milho? Deixa eu tirar essa linha daqui. O milho segue numa tendênciazinha de baixa no gráfico semanal, né? A próxima entrada boa seria uma entrada pelo gráfico semanal, tentar vender milho na região aqui dos 94 e pouco, 95. Seria uma ótima entrada de venda, né? Inclusive, se ele fizesse um movimento, eu vou inventar um movimento aqui, algo do tipo assim, ó. Poderíamos ter milho aonde? Olha que bacana esse gráfico aqui, né? Poderíamos ter milho aqui nos 83, se ele subisse até a média na próxima semana. Então vamos supor que o milho suba na próxima semana, vender milho lá nos 94, até poderia botar um pouquinho mais altos aqui, 94, 95, seria um ponto bacana de venda. Deixa eu ver quanto é que está o X, só para alinhar esse meu pensamento aqui, CCMX 21. Quanto é que está o X? Fechou em 91. Beleza, vamos voltar lá para o CCM FUT. É o mesmo que está lá. Só para conferir, porque o Profit, às vezes, final de semana, ele não funciona muito bem, né? Bom, então assim, seria bem interessante se o milho fizesse um movimento desse tipo. Subisse um pouco, a gente bota uma boleta de venda, né? Aqui nessa região aqui da média, e aí o milho perde força, vem testar fundo, se romper aqui na região dos 80 seria um ponto de realização, daria uma operação aí de mais de 10 pontos no milho, praticamente quantos por cento daria aqui? 100% dessa pernada de baixo. Se a gente puxasse aqui, né, no olhômetro mesmo, daria para fazer uma operação aí de 10%, 11% mais ou menos de lucro. É uma ótima operação se conseguir um stop pequeno, daria para pegar um stop curto aqui, stop de poucos pontos, faria uma operação bacana com um stop de 2, 3 pontos para tentar buscar 10, 12. Essa seria uma ótima operação. Vai acontecer isso? Não faço a mínima ideia. Fato é, força para subir não está demonstrando nenhuma no gráfico diário, se a gente olhar o milho. Também não tem força nenhuma, a gente vê aqui seguindo a média móvel de 8 para baixo e bem para baixo mesmo, né? Então ele está com um movimento aqui até que relativamente interessante para venda, então quem sabe uma venda aqui nessa média, e ela aqui onde eu falei a venda, né? Aqui nos 95, 94 aqui, ó. Então está logo acima da média móvel do diário. Então a média móvel do semanal está logo acima do diário. Então isso quer dizer o quê? Que essa região aqui, entre 93, 93 e pouquinho, melhor, 94, 93 e alto, é uma região que deve ter bastante força vendedora. É uma região que com certeza vai impulsionar, vai ter uma grande chance do milho bater aqui e ganhar uma certa resistência para passar ali, porque tem tanto o gráfico semanal quanto o gráfico diário com médias nessas regiões aqui. Então por isso que eu falo que uma operação muito boa seria vender aqui nos 94, 95, nessa região, onde o milho começar a perder um pouco de força, marcar um movimento ali, a gente entraria vendendo. Não vejo ponto de compra. O ponto de compra seria onde? Ter comprado a mínima aqui de quinta-feira, quarta-feira. Seria um ponto de compra? Seria um ponto de compra, mas só porque esticou demais, porque chegou aqui nesse fundo ou próximo a esse fundo, não deu nenhum movimento disso. Então fica difícil dizer aonde comprar milho. É mais fácil seguir a tendência. Aliás, nós estamos operando uma commodity tem ciclos e os ciclos muitas vezes são longos. E se a gente olhar aqui, por exemplo, uma curva, né? Deixa eu tirar aqui o TradingView para a tela. Deixa eu pegar aqui uma curva de contango e backwardation para a gente ter uma ideia do milho. Dá para ter uma ideia que nós estamos agora com um contrato X, né? Tá aqui, ó, o milho lá em 91 com 75, mas olha como é que está a curva lá para frente do milho em todos os tempos gráficos, né? Sejam
Semana passada já estava lá para frente, mês passado já estava lá embaixo também, então a gente já tem milho lá na região de... Estava em 81, aí depois caiu para 80 e... não consigo pegar ali direitinho, mas caiu para a região de 81 também, e depois agora já está em 78. Isso quer dizer o quê? É como se o mercado estivesse falando assim, ó, eu preciso de milho agora, então agora eu pago mais caro no milho, mas lá em 2022, daqui a 6 meses, daqui a 8 meses, daqui a um ano, eu não vou precisar de tanto milho. Então eu quero tapar um furo agora, mas lá para frente não. Então lá para frente talvez o milho esteja mais barato. Ah, mas tem a questão da lavoura, tudo. Beleza, mas a dinâmica dos preços é quem manda, né? Então o preço manda sempre. Então espera-se que o milho caia, né? Há uma chance, mas como eu falei já há alguns dias aqui, pelo movimento, pela força do movimento, a chance é maior de ganhar dinheiro vendendo milho do que comprando. Eu falei isso para soja e é a mesma lógica. É mais fácil ganhar dinheiro vendendo milho do que comprando, porque o gráfico está apontando para baixo, o preço está caindo e está tudo certo. Ah, quer dizer que o milho não vai subir? Não sei, pode ser que suba, mas eu prefiro apostar numa venda. Aí eu olho para o gráfico, já caiu bastante, não é um ponto de venda. Ponto de venda foi lá onde eu vendi, lá nos R$ 100, e carreguei e fiz uma ótima operação. Então agora o que eu faço? Nada. Espero o gráfico voltar, espero chegar num ponto que eu acho interessante, espero formar um padrão de venda interessante e aí eu vendo. Não precisa fazer boleta todo dia, não precisa fazer boleta toda hora. Então eu não sou obrigado a operar milho todo dia e não opero. De vez em quando eu faço uma outra operação. E quando está muito volátil e dá umas oportunidades, por exemplo, num gráfico de 60 minutos, dá uma operação bacana num gráfico de 60 minutos, eu vou lá e faço às vezes um day trade ou algo do tipo. Não é o tipo de operação que eu gosto de fazer, mas faço. E muitas delas eu acabo fazendo, como eu já falei, faço operações de day trade na conta de swing trade. Vou lá, compro 2 contratos de milho, operação curtinha. Se der certo, né, e ficar ali no day trade, mais ou menos, chegou no alvo e não está passando disso, eu encerro. Se a coisa ficar boa e por um motivo ou outro andar e andar muito mais do que eu imaginava ao meu favor, eu carrego para o swing trade, mas nunca deixo prejuízo para o swing trade, né? Então é uma estratégia que eu costumo fazer bastante, tentar achar um ponto de entrada mais rápido, mais barato. Se der certo eu carrego a operação. É por isso que muitas vezes eu já falei, boa parte dos meus prejuízos são em day trade ou é realizado em day trade, não porque eu opero o day trade em si, mas é que eu quero tomar prejuízo curto e quero ganhar longo. Então, muitas vezes eu acabo me obrigando a fazer alguns day trade lá em índice, dólar ou algo do tipo, né, para tentar compensar um pouco desse prejuízo que eu tomo às vezes no milho, no boi ou algo do tipo, porque eu vou lá, tomo 2, 3 stops no milho, acaba pegando a maioria deles no day trade, e depois eu ganho uma operação boa, bacana, que dá 5, 6 para 1, só que isso fica no swing trade. Então, na parte contábil, no final do mês eu ganhei bastante dinheiro no swing trade e perdi dinheiro no day trade. Então eu vou ter um lucro, vou ter que pagar imposto sobre esse lucro, e o outro eu tenho um prejuízo para compensar que eu poderia ter compensado se eu tivesse operado day trade aqui também, né? Então o que eu faço? Muitas vezes eu dou uma olhada de como é que está minhas operações no mês e falo, ó, vou priorizar um pouco mais de day trade, vou priorizar um pouco mais de swing trade. Ou abro uma boleta dessas que eu falei, a coisa não está andando como eu queria que fosse mais forte. Eu vou finalizar no day trade mesmo, pelo menos já considero um lucro bacana aqui. Então, toda essa matemática, toda essa logística funciona. Vamos adiante agora aqui, vamos falar do boi, BGI. Deixa eu botar aqui no gráfico. Deixa eu primeiro aqui, ó. Vamos olhar o milho no gráfico mensal, CCM FUT. Nós estamos começando um próximo mês. O gráfico mensal do milho, olha aqui onde é que ele está, já começando o mês, né? Estamos aqui em setembro e já caiu 7% nesse mês, já está chegando próximo à média móvel de 8% aqui no mensal. Então tem que tomar um cuidado também para não sair vendendo aqui. Aqui é um ponto de compra, por isso que eu falei, é melhor esperar ele voltar um pouco para cair do que sair vendendo aqui, é perigoso, né? E se a gente pegar a sazonalidade do milho, deixa eu abrir aqui, ó, dá para eu arrastar para cá novamente. A sazonalidade do milho, cadê o milho? Está aqui, ó. O mês de setembro, né, considerando o volume, ele é um mês relativamente parecido com os outros, mas um mês de alta. Então isso aqui seria um milho considerando o volume. A média ponderada pelo volume
desde 2008, tá? Considerando somente a variação média, sem considerar o volume, nós temos setembro como um mês negativo. Ou seja, ali nós temos agosto e setembro meses fracos, né? Então, tem um pouco de aquela história. O que eu considero? O volume, eu considero a média de variação do milho. Tem dois poréns. O volume é mais certeiro, porque dá para considerar que quanto mais volume tem, né, mais peso tem aquele gráfico. Então, beleza, o volume funciona. Agora, a gente tem aqui no meio também um grande volume do ano passado, nesse período, que foi extremamente altíssimo, porque ele subiu o ano inteiro. Então, distorceu um pouco o gráfico, né? Então, tem que tomar um pouco de cuidado com isso. Então, muitas vezes, a sazonalidade acaba atrapalhando. O que eu vou considerar? Só o percentual? Vou considerar o volume? Porque, além de ser opostos, é uma diferença gigantesca, de 3,27% para menos 0,26%. Mas para a gente ter uma ideia só de como é que funciona. O bom é quando fica assim, ó. Fevereiro é o mês que geralmente na média sobe e no volume subiu também. Opa, bacana. Junho é o mês que na média cai e no volume caiu também. Show de bola. Julho é o mês que sobe e na média sobe também. Show de bola. Vai ser sempre assim? Não. Mas é interessante a gente olhar isso aqui. Beleza? Bom, então agora sim vamos lá falar do famoso boi gordo, né? Vamos botar o BGI Fut aqui, o boi que está sendo bem falado nas últimas semanas, vamos ver, desde que ele rompeu lá os 320 e está caindo aqui tranquilamente para baixo. Então, no gráfico mensal, se eu pegar aqui, ó, vamos traçar uma projeção de fibra também, que eu sei que todo mundo gosta, a daqui mais ou menos, no olhômetro, tá? Aqui até aqui, olha onde é que está o 100% do boi, bem onde ele bateu, em 300, né? Então, como eu falava, se rompesse ali os 320 para baixo, era bem provável que ele chegava nos 300, aí tinha projeção de Fibonacci, um monte de coisa que batia lá nos 300 e isso poderia acontecer. Aconteceu, né? Então, agora a gente tem que ver se o boi vai continuar caindo ou se o boi vai subir aqui, porque eu já vi gente comentando que o preço do boi está errado, que o boi deveria subir, porque na bolsa está caindo, mas no mercado a gente está pagando a carne cada dia mais cara e realmente o churrasco de final de semana tá, cada mês que passa tá com menos carne, né? Com menos carne de gado e mais galeto, mais salsichão, mais linguiça, mais outras coisas e menos carne de gado, porque realmente está aumentando bastante, mais pão e menos carne, né? Então, está realmente aumentando, mas essa é uma resposta até não é difícil de dar, porque a gente tem uma espécie de, não é um monopólio, né? Então o que é diferente de monopólio, polipólio, não, oligopólio, é algo do tipo assim, que são várias empresas que comandam o preço do boi gordo, né? Da carne, proteína de gado em específico, várias, são três frigoríficos que vocês conhecem aí, Marfrig, JBS, BRF, são basicamente os que comandam. Então, eles conseguem empurrar o preço para cima e para baixo e o mercado segue vendendo caro e o preço do boi que eles pagam para o produtor fica mais barato, porque eles pegam a cotação na base do boi gordo, derrubam a cotação do boi gordo, compram o boi mais barato, o mercado acaba comprando na mesma coisa, no final quem ganha essa diferença são os frigoríficos. Fazem isso? Né? Vou dizer que não? Pode. Vou dizer que não. A OPEP é um cartel de petróleo legalizado. Petróleo pode? Cartel pode? Não, é crime. Mas a OPEP pode. Então, vou dizer o quê? Né? Então, é uma forma. Agora, até quando o boi vai continuar caindo? Não sei. Vai subir depois? Também não sei. Né? Então, o gráfico do boi no mensal está apontando para uma correção, chegando aqui próximo à média móvel de 20. Então, por enquanto, o que eu diria? Que pode muito bem ele chegar e tocar aqui próximo à média móvel de 20, então não é um ponto bacana para sair vendendo, isso é óbvio. Se a gente botar num gráfico semanal, né, por exemplo, eu posso carregar, não é nada bacana sair vendendo boi. Como é que eu vou vender boi aqui? Né? Como é que eu vou vender boi em 297? Primeiro, está com um volume grande aqui nessa semana, a volatilidade ele aumentou um monte, né, porque a gente vê que está balançando 3, 4, 5 pontos fácil num dia ali. Como é que eu vou vender boi aqui? Não sei, não tem nenhum sinal bacana, nenhum ponto para botar um stop. Se eu for vender boi em 297,
Ah, vou vender porque o boi vai cair. Se eu for vender o boi aqui, eu teria que botar um stop pelo menos aqui atrás. O ideal mesmo era aqui, mas aqui atrás já dá para considerar um stop. 300 e, quanto é que tá ali? 317, 318. Né? Eu tenho um stop aqui de pelo menos 21 pontos. Para isso aqui valer a pena a minha operação, eu teria que botar pelo menos 42 pontos para baixo. Eu teria que esperar boi em 229 aqui. Vai chegar aqui? Não sei. Se eu botar num gráfico mensal, é aqui embaixo. É o boi de volta para preço de 2019, início de 2020, pré-pandemia. Seria boi pré-pandemia aqui. E aí a coisa fica um pouco complicada, porque lá em 2015 ele já teve preços mais altos. Ó. Então não valeria a pena um, um, um candle, fazer uma operação com base nesse candle semanal. O que eu procuraria fazer? Duas coisas. Ou um pouco mais arriscada primeiro. Pega um gráfico diário, espera um ponto de reversão bacana, tento comprar bem baixo, com stop bem curto para tentar ver se ele recupera até uma média e carrego. Se tocar na média, voltar um pouco, mostrar volume, eu olhar o book e começar a minar a venda, pulo fora. Se romper média e for embora para cima, eu carrego até a hora que ele quiser. Se ele quiser chegar lá nos 320 de novo, lá eu encerro a operação. É uma mais arriscada. Uma menos arriscada é ter paciência. O que é ter paciência? Fica aqui no gráfico semanal, espera o boi mais umas 2 semanas pelo menos para ver se ou ele vai fazer alguns candlezinhos curtinho aqui embaixo, ficando nessa região aqui, sem muita vontade de subir, ou se ele vai corrigir um pouco. Se ele ficar aqui e romper para baixo, ele abre espaço para mais queda. Aí dá para botar uma venda aqui, por quê? Porque o stop vai estar aqui, ó. Não vai estar lá em cima, vai estar mais curto. Então, em vez de esperar o boi cair lá, eu posso esperar o boi cair até aqui esse fundo, pelo menos. Né? Beleza. Ou, se ele voltar aqui em cima, eu boto uma boleta de venda lá. Mas detalhe, isso aqui eu precisaria de pelo menos mais 1 ou 2 semanas. Não dá para fazer em 2 dias, não dá para fazer amanhã. Né? Teria que esperar mais um pouco. E aí isso o pessoal muitas vezes não tem muita paciência. Então, o boi, o melhor a se fazer agora é ficar de fora. Deixa o boi decidir. Teve questão de vaca louca, coisa eu nem olhei mais sobre isso, não sei como é que anda a situação. Então, deixa o boi decidir para que lado que ele vai, e aí se ele continuar caindo, paciência, né? Uma hora o preço vai parar, e quem pegou venda desde lá de cima e está vendido, parabéns. Quem não pegou venda, entrar agora, por mais que caia mais 10 pontos, o boi vai a 280. Se ele não der um ponto de entrada, eu pelo menos não entro, porque eu não pago um ingresso muito caro para talvez olhar um show. Eu pago muito caro no ingresso, um show que com certeza eu vou conseguir olhar, eu quero muito, eu vou ficar na primeira fileira, vale a pena. Agora, chegar lá e tu não sabe nem se o artista vai, se o cantor ou a cantora vai, para que eu vou pagar um caminhão de dinheiro? Não vale a pena. Então, eu espero ter um sinal um pouco mais confirmado aqui. Beleza? Então, o boi, no gráfico mensal, né, tá quase na média móvel de 20, no gráfico semanal esticado pra caramba para baixo, né, no gráfico diário tá lá, fez um movimentinho sexta-feira lá, um sinalzinho querendo comprar, mas também nada muito confirmado, nada muito forte aqui, subiu um pouquinho, né, subindo ali 0,73, mas perto dos outros movimentos isso não é nada. Na questão de sazonalidade, eu tenho aqui, ó, boi gordo, tá a mesma situação lá do milho, considerando volume e sem volume. Vamos lá. Boi gordo, né? Nós estamos em setembro. Então, em setembro, em geral, o boi costuma subir, considerando volume 1,73%, considerando somente a média 0,94% de alta. Então, a gente poderia esperar, né, para os últimos meses do ano, em novembro até não por causa aqui, mas do contrato. Mas tem o contrato agora de setembro, por exemplo, que geralmente aqui o boi tende a subir um pouquinho, mas 1% é difícil, o boi caiu um monte nos últimos dias. E 1%, né, aqui é pouca coisa, vamos considerar que agora seja o fundo do mês de setembro, que o boi vai subir a partir de agora, no início do mês. 1%, ele já subiu mais do que isso, né, considerando o fundo, 1% daria aqui, 297. Só que, claro, gráfico mensal, como é que tá? Tá horrível. Então o boi teria que parar
acima de, onde é que ele abriu aqui? 311. Então, beleza, vamos no gráfico diário. Vamos pegar lá nos 311, que dá mais ou menos, vamos pegar aqui, ó, 310, 11. 6,24% até aqui. Então, considerar mais 1%, 7,25, 7,5, mais ou menos aqui. Então, poderia esperar o boi lá nos 314, 315. Isso alinha até com esse fundo aqui. Ou seja, comprar aqui para retornar até a média. E se eu botar num gráfico semanal, onde é que ele vai? Exatamente na cabeça dessa semana anterior aqui, exatamente na média. Ou seja, será que o boi vai demorar um mês inteiro para voltar até aqui? Vai terminar o mês de setembro aqui? Não sei, né? Se fizer isso, beleza, pode fazer, não tem nada contra. Só faz o seguinte então, boi. Faz o seguinte para nós aqui. Sobe segunda-feira, perde na terça e na quarta, volta um pouquinho e para aqui embaixo e depois faz um candlezinho bacana para a gente botar uma ordem de compra aqui com stop aqui atrás e aí tu vai até lá. E aí eu consigo realizar 3, 4 para 1 até chegar lá. Seria uma ótima operação. Fora isso, estou de fora. Eu vou ficar de fora do boi e aí vou ficar só analisando o mercado e ver o que eu vou fazer. Obviamente que oportunidades no day trade eu nem falo aqui porque isso é uma coisa que surge no momento. Então eu posso estar olhando o boi no movimento ali, boto num gráfico de 60 minutos, 120 minutos, ele mexe para um lado e para o outro, forma um padrão bacana, vou lá, faço uma operação e pulo fora. Fiz isso semana passada, peguei 2 pontos e pouco lá semana passada no boi e deu tudo certo. Então seriam essas operações. Vender boi só lá nos 315, comprar boi só no fundo, mas ele me mostrando um sinal, me mostrando que realmente quer corrigir um pouquinho para cima de novo. Vender aqui embaixo, nem pensar. E comprar aqui nos 315 também nem pensar, né? Beleza? A soja, não, café antes, né? Isso é. O café, ó, segue na tendência de alta, gráfico mensal do café firme e forte para cima, está abrindo mesmo o topo, então isso abre, né, considerando a volatilidade do café, abre espaço para uma balançada até aqui embaixo, uma balançada para cima, leia-se uma balançada até a média, pelo menos, a gente tem 31 pontos, e uma balançada até o fundo do candle anterior, a gente tem 26, 27 pontos aqui, ou seja, tem bastante espaço para o café chacoalhar, tem 11% aqui, ou pelo menos 13, 14% até a média. Né? Então tem bastante espaço e o café é volátil. Subir também pode, obviamente, mas o mais provável é uma correçãozinha aqui, já que abriu lá em cima. Num gráfico semanal, o café balançou essa semana, foi lá em cima, voltou um pouco, então está próximo à média móvel aqui de 8, pode também voltar e testar aqui. Quem quiser continuar comprado ou comprando café, pontos de compra sempre na média móvel. A vantagem do café é o seguinte, ele é um ativo que respeita bastante a análise técnica, pelo menos respeitava até os últimos meses está respeitando, então não sei a partir daqui, né? Mas ele respeita bastante a análise técnica, então se ele respeita, a chance dele voltar a ter uma média é grande, então um ponto de entrada sempre seria bacana numa média, até porque diminui um pouco do risco de um ativo que tem muita volatilidade. Quando tem muita volatilidade, ela anda contra, aumenta demais o nosso risco. Então, compra no gráfico semanal seria bacana. Então, eu posso olhar um gráfico semanal, pensar aqui num ponto de compra, eu vou lá num gráfico diário, espero ele chegar próximo a essa região para comprar. A gente consegue achar um candle estreito ou algo do tipo para entrar nele com um risco um pouco menor e fazer uma operação bacana. Então, a tendência é essa, muito cuidado no gráfico mensal, o semanal também está para cima. A sazonalidade do café, setembro, costuma ser um mês de queda, tanto na questão de volume, quanto só percentual ou somente volume. Por quê? Por causa da colheita, né? Começa a terminar ali final de agosto e tudo mais, o pessoal começa a ver o que mais café no mercado. Mas teve geada, teve toda essa questão que foi falado desde julho, né? Final de julho, início de agosto, teve uma geada e uma ameaça de outra geada lá, uma geada e meia, que ia falar que ia acabar com o mundo, a gente ia voltar para a era do gelo, né? Ia aparecer Frozen na Terra aqui, ia todo mundo ficar na era do gelo.
ia ser só o urso da Coca-Cola lá tomando Coca-Cola, mas não aconteceu, né? Pelo menos uma delas aconteceu, a outra, pelo menos que eu saiba, não. Não afetou, pelo menos, a região lá dos cafezais. Então, isso, como eu falei, pode distorcer um pouco o preço do café e aí a gente precisa esperar as notícias saírem, precisa esperar o mercado se decidir, porque independente do lado que for, isso pode pressionar bastante o preço do café. Se teve bastante quebra de safra e teve além do esperado, pode pressionar o preço para cima. E se teve menos, né, ou aquém do que o esperado, pode entrar pressão vendedora forte no café. E aí podem considerar uma safra muito boa e tudo mais e derrubar um pouco do preço do café, como a sazonalidade do café tende a ser feita, né? Que seria aqui o mês de... Cadê o café? Tá aqui embaixo. O mês de setembro, um mês de correção de preço, tá? Então, vale a pena ficar de olho nisso. Quem está comprado, sempre de olho em o que está acontecendo dentro da lavoura e o que está acontecendo lá na questão da produtividade da colheita. A soja, JFUT, né? A soja corrigindo também um pouco aqui dentro dessa região de lateralidade, média móvel do diário para baixo, média móvel do semanal para baixo, operando abaixo das médias. A tendência da soja aqui não é alta, é uma tendência um pouco mais baixa. No gráfico mensal fechou abaixo da média, já abriu aqui abaixo da média, fazendo um candle, né? Mas obviamente nós estamos no quinto dia, o terceiro dia útil do mês. Ela recém começando a marcar alguma coisa aqui, tem bastante espaço para cima e para baixo para andar, mas como eu já venho falado há alguns dias, se a gente botar a soja lá no gráfico diário, tem dois pontos interessantes na soja. Está se ajeitando isso aqui. Um deles é aqui em cima, deixa eu limpar um pouco dessas linhas aqui, né? Um deles é ali naquela região dos 30, né? Que tu pode imaginar por aqui, ou aqui embaixo na região aqui dos 27. Por quê? Porque aqui ele está no meio de um caminho onde ele ficou boa parte do início do ano e voltou para cá, para essa região aqui de memória de preço. Então a gente pode imaginar a soja chegando até aqui, brigando para cair e brigando para romper, e chegando até aqui, brigando para romper para baixo e brigando para voltar. Então dois pontos importantes são aqui e aqui. Aqui no meio a chance é de perder dinheiro. Agora, rompimento, quem gosta de operar rompimento, o que está mais provável de acontecer, se a gente fosse considerar os rompimentos? É mais fácil o preço da soja cair do que subir. Tá? Por que isso? Porque a gente tem a soja aqui abaixo das médias. Ah, mas se chegar lá vai ficar acima das médias. Beleza. Tem a soja vindo de um movimento maior anterior aqui de queda. É diferente disso aqui. Ó. Isso aqui a probabilidade maior é de que romper para cima. Agora a probabilidade maior é o que romper para baixo. Beleza. Aqui também a gente tem ele operando abaixo das médias para baixo. Se a gente botar num gráfico semanal, está abaixo das médias. Isso aqui tudo parece só um pullbackzão de baixa, né? E se a gente botar num gráfico mensal também está caindo e pode chegar aqui nos 26 tranquilamente. Então por isso que eu digo, é mais fácil vender soja do que comprar soja. Não estou operando soja, faz muito tempo que eu não opero soja na verdade. Então, tanto tempo que eu nem sei mais operar soja direito. Mas estou bem, como é que é a palavra? Estou bem afim, não era essa a palavra, mas estou bem afim de fazer alguma boleta na soja aqui nos próximos dias, nas próximas semanas talvez. A minha intenção é tentar vender, mas eu quero que ela suba. Eu quero tentar vender alto para não vender fundo. Eu não sou fã de vender rompimento, todo mundo que me conhece sabe disso. Então a intenção minha é vender soja aqui em cima. Por isso que eu quero que ela suba um pouquinho para eu conseguir pegar uma boleta de venda lá e aí sim tentar carregar e esperar que ela volte e rompa aqui para baixo. Então vou procurar um ponto de venda onde eu consiga mitigar um pouco do risco, ficar numa operação um pouco bacana de soja. Não sei se vou fazer, não sei se vai ser segunda-feira, se vai ser daqui a uma semana ou um mês, mas eu estimo que seja bacana uma operação de venda na soja. Vou procurar por isso. Beleza? No mais, aqui no meio é um pouco chato de operar mesmo. Pela sazonalidade, setembro é um mês que na média é para baixo e no volume é para cima. Então tá bem dividido. Isso piora
um pouco a minha decisão de vender ou não soja, mas eu ainda prefiro vender um pouco eu prefiro vender do que comprar. Beleza? Então vamos adiante. O dólar firme e forte para baixo. Deixa eu botar um gráfico mensal do dólar aqui para a gente dar uma olhada. Vou tirar esse monte de marcação daqui que é para a gente se achar um pouco, né? Então, no gráfico mensal do dólar, a gente pode ver o seguinte: ele rompeu média móvel para baixo, rompeu esse fundo aqui, né, que poderia ser um fundo interessante aqui na região de 5,10, voltou, foi lá em cima, fez um paviozão aqui, vendedor, isso aqui foi um vendedor muito forte, da semana passada que o dólar caiu, as últimas, semana passada não, nas 3 semanas atrás que ele caiu com muita força, e agora está voltando. Então isso quer dizer o quê? Se o dólar, por um motivo ou outro, né, que não importa o motivo, fizer isso aqui, foi lá em cima, voltou tudo, né? E aí, parou aqui, vamos botar aqui, aqui. E aí, se ele perder esse fundo aqui, que é mais ou menos ali em 5,15, 5,14, 5,13, mais ou menos isso aqui, ou seja, se nesse mês ele perder aqui, ele pode tranquilamente vir para baixo. E aí, quem gosta de Fibonacci, hoje eu estou todo no Fibonacci, né? Ele pode vir daqui, ir até lá e fazer. Olha aqui, a gente dá um 61,8, pessoal que gosta de Fibonacci. Oh, pessoal que gosta de Fibonacci está bem em cima da linha, né? Bem em cima dos 4,95, bem aonde foi mínimo. E os 4,60 aqui, que é aonde, olha como funciona esse tal de análise técnica, né? Bem no topo anterior. Então a gente poderia imaginar dólar caindo até os 4,90 e num futuro, né, lembra, isso aqui é gráfico mensal, num futuro um pouco mais distante, dólar a 4,60. Vai chegar lá? Não sei. Estamos falando de Brasil e o problema de olhar um gráfico mensal é que a gente está olhando um futuro um pouco maior, né? Pega ali 10 barras, é quase um ano, e aí nós temos eleições ano que vem. Então, nas eleições tudo pode acontecer. O dólar pode explodir para cima ou ele pode tentar procurar o pré-sal. Isso depende de como que o mercado vai precificar isso e de como que o real vai se comportar frente ao petróleo. Então, é difícil a gente imaginar isso, até porque, como eu sempre falo, quer pegar um economista e fazer ele passar uma saia justa, pede para ele analisar e ter uma ideia de para onde o dólar vai, porque ninguém sabe. É muito fator que faz o dólar subir ou cair em relação ao real, inclusive o próprio dólar. Fora a parte externa que também comanda muito. O Brasil não manda nada no mundo, o Brasil é mandado pelo mundo. Então a gente poderia esperar o dólar tranquilamente aqui para baixo, ou seja, é aquela coisa que eu já venho falando há poucos dias, né? Quando o Brasil começa a subir taxa de juros, ele começa a derrubar um pouco a bolsa, porque é aquela lógica que eu falei. A taxa de juros sobe, é uma forma de controlar a inflação e tudo mais, né? E o que acontece com a bolsa, automaticamente, né, os institucionais não gostam de tomar risco o tempo todo, pegam boa parte do capital que está alocado em bolsa de valores, aí pode ser qualquer ativo, pega boa parte desse capital e coloca, em vez de emprestar dinheiro para as empresas ou comprar ações de outros acionistas para tentar valorizar aquela ação ou por algum motivo ou outro, pega aquele dinheiro e empresta para o governo, porque teoricamente o governo é mais. A chance dele pagar uma dívida, ou melhor, de ele quebrar, é menor do que uma empresa. Então o risco é menor e o retorno em relação ao risco começa a ficar interessante. Eu botar R$ 1 milhão, né, com uma taxa de juros anual de 2% é uma coisa. Eu pegar R$ 1 milhão e colocar com uma taxa de juros anual de 10% é outra. E nós temos previsões de taxa Selic, né, do futuro DI, para o ano que vem na casa dos 9%. Então, obviamente que muita renda, muito dinheiro migra da renda variável para a renda fixa, porque é menos risco. A gente tem um retorno interessante com risco menor. E também, obviamente, que a gente enxergando no nível global, o Brasil sendo um país pagando renda fixa 8, 9, 10%, seja lá quanto for, agora está 5 e pouco, mas pagando juros mais altos, né, e aumentando constantemente a taxa de juros,
o que os outros países veem, né? O que institucionais lá de fora enxergam, opa, o Brasil tá pagando mais, então eu vou botar um pouco mais de dinheiro lá. E quando chega aqui na frente, chega na porta do Brasil, chega com as malas de dólar, tem que vender o dólar para comprar o real, para poder comprar a nossa dívida em real. Então, por isso que também derruba o dólar, por isso que empurra a nossa, uh, o câmbio para baixo. Então, é diferente a situação de bolsa cair, porque tem um risco, alguma coisa do tipo, e o dinheiro está indo para fora. Tá? Tem duas situações que a bolsa cai. Uma é pensando lá que o institucional está tirando o dinheiro da bolsa, porque está dando ruim no Brasil, não sei para que lado vai. Estão querendo guerrear lá por motivo qualquer. Então vamos sair fora daqui porque está muito arriscado. Então eles tiram dinheiro do Brasil e vão embora, que é o contrário de chegar aqui, ou seja, pegam os reais, vendem os reais, compram o dólar e tchau. Então nós temos bolsa caindo com realizações e o dólar subindo porque o pessoal está comprando o dólar cada vez mais para ir mais para fora. Beleza, isso é o estrangeiro sumindo do Brasil. E a outra questão é o estrangeiro vindo para o Brasil ou para aportar em bolsa, porque a bolsa está descontada, então temos o dólar caindo e bolsa subindo, ou para correndo uma rotação, que a gente chama rotação de mercado, um rotation, tirando de bolsa, colocando em renda fixa. E aí boa parte do dinheiro que já estava aqui continua, e boa parte do dinheiro que do dinheiro que vai continuar entrando, vai continuar, né, não vai parar, e aí o dólar vai cair e a bolsa cai junto com o dólar. Então não existe uma correlação de dólar e bolsa para cima e para baixo o tempo todo. Entra no meio também a questão dos juros. Os juros é o drive deles, né? Se o juros está lá embaixo, a bolsa tá subindo, o juros está caindo, a bolsa está subindo, muitas vezes o dólar também está caindo, né? Está entrando dinheiro aqui. Se o juros está lá em cima, a bolsa está caindo, mas muitas vezes o dólar também está caindo. E se a bolsa está caindo por algum outro motivo e os juros não está fazendo o drive nessa questão, pode ser algum risco interno, alguma coisa, e o dólar sobe, a gente tem bolsa caindo, dólar subindo. Então, o mercado é muito mais complexo do que parece. Se fosse sempre assim, era operar comprado num e vendido no outro, redear um com o outro e está tudo certo. Não é tão simples assim quanto parece. Mas, como eu falei, com essa questão dos juros em alta e tudo mais, é bem provável que o dólar, né, se considerando as mesmas condições lá de temperatura e pressão, como qualquer experimento científico, teoricamente o dólar deveria cair e não subir nos próximos meses. Agora, até onde vai, aí a gente vai ver. Beleza? E aí no gráfico diário, a gente vê o dólar lá embaixo, uma região de suporte, bem aqui nos 5,16. Então, pontos de venda aqui no 5,25, 5,30 por aqui. Compra fica um pouco mais difícil, dado todo esse volume que teve vendedor aqui, toda essa paulada forte aqui. E aí o Ibovespa, né? Como é que tá o Ibovespa? Fazendo aqui, olha que candle bonito no gráfico diário, né? Fiz lá embaixo na região do 116, subiu, voltou tudo, bateu lá na quinta-feira, caiu tudo que podia cair aqui, caiu 2 e tanto por cento, e depois voltou, ou seja, está bem esquisito aqui. Se a gente olhar num gráfico semanal, o Ibovespa está lá na mínima também, então, e caindo, e as médias se cruzando e apontando que não vai parar de cair. Então, graficamente, isso aqui é ponto de venda, venda alta, né, vender aqui em 120 mil pontos. A gente está a 4 mil pontos lá, então está difícil de vender. Próximo alvo do Ibovespa é aqui na região dos 107 mil, talvez aqui na região dos 105 mil, 106 mil aqui embaixo. Né? Então tem que tomar um certo cuidado. Pela sazonalidade, eu tenho aqui no Excel, que eu fiz esses tempos, ó, desde 91, o mês de setembro está aqui, ó, é o mês que geralmente tem uma leve alta de 0,73%. Aqui eu considerei só a média, não está o volume ainda, não fiz o volume aqui. Então, não sei dizer para vocês, lá que nem aqueles gráficos que está lá no Zigo, com o volume. Lá ele calcula automaticamente e a parte do Ibovespa lá ainda não está pronta. Então aqui eu fiz pelo Excel mesmo, e a gente tem aqui 0,73 de alta de média, tem 30 anos de dados históricos aqui, o Ibovespa sobe 0,73% em setembro. Se fosse considerar isso, vamos imaginar um gráfico mensal, só para a gente traçar um número aqui, era subir 0,73. Eu vou pegar o fechamento aqui,
Vamos botar aqui o 098, 0, vamos botar mais ou menos por aqui assim. Seria mais ou menos por aqui, 119.400, vamos botar, tá? 119.400 num gráfico semanal, é o Ibovespa onde? Próximo, aí não chega nem no topo, né? Lá do candle da semana passada, ou seja, é uma amplitude pequena em relação ao ponto que ele está agora aqui, subir 2%. É pegar 3, 4 dias de alta, uma semana de alta, ele subiria isso aqui, que poderia ser o ponto do mês inteiro de alta, né? Em 119 pouco. Até vou olhar de novo, gráfico mensal, ponto de abertura aqui, mais ou menos isso. Ele abriu o mês em quanto? 118.800, então seria mais ou menos lá. Abriu o mês em 118.800, seria basicamente isso mesmo. Subir aqui 0,70 e poucos. Beleza? Então, essa seria a ideia para o Ibovespa, né? Pensar numa legal. Mas, graficamente, é para baixo, né? Então, na sazonalidade, pode subir pouco, no gráfico, o Ibovespa é para baixo. Agora, aquela história, é para baixo aonde? Eu vendo Ibovespa tranquilamente, mas eu não vendo aqui. Eu vendo Ibovespa aqui. E eu vendi Ibovespa aonde? Aqui. Aqui em cima eu vendi Ibovespa lá em junho, né? Eu vendi, comecei a vender em maio, então quando eu falei lá do Sell in May and the Go Away, eu falei que ia vender maio. Nós estávamos aqui em maio testando o topo histórico, depois de subir aqui eu falei, eu não preciso ficar até o final da festa, né? Pode ser que a festa acabe às 7 horas da manhã, mas eu cheguei, era 11 horas da noite do dia anterior, então eu não preciso ficar até às 7. Eu posso ir embora às 5, posso ir embora às 4, que tá tudo bem, já participei da maior parte da festa e garanto que da melhor parte da festa. Porque a gente sabe que final de festa sempre é a pior parte. Fica menos gente, né? Fica lá só o pessoal que tá enchendo a cara lá, os salgadinhos já estão frios, é só aquele que ninguém quis, só os refugos, como falam, né? Então já começa a ficar chato. Então o bom mesmo é no meio da festa ali, que seria o ápice. Então eu não precisava ficar até o final da festa. Então lá em maio eu comecei a vender boa parte das minhas posições que eu tinha. Em junho vendi mais também. E aí o Ibovespa subiu um monte, ainda comentei, poxa vida, só porque eu vendi um monte de coisa aqui em maio, terminando maio eu estava vendendo tudo, e aí lá em junho, o Ibovespa vai lá e sobe, né? Deixa eu botar um gráfico mensal, ó, fica mais fácil de ver. Cadê maio? Aqui, isso aqui é junho, disseram. Aqui é maio. Eu vendi maio, aí em junho ele estava lá e estava subindo um monte. Eu pensei, poxa vida, eu estou perdendo 4% de Ibovespa quase aqui. Né? Então comecei a vender em maio e parei. Aí depois ele veio e começou a cair, ó, tá funcionando. Então vamos ver até onde vai. E eu ainda acho que vem aqui nos 107 mil pontos. Agora a questão é achar um ponto de venda para se posicionar nisso. Se a gente olhar lá fora, vamos aproveitar aqui, ó. Cadê aqui o TradingView? Tá para minha outra aba, tô com tanta coisa aberta que eu nem me acho mais. Deixa eu puxar aqui o TradingView. Vamos olhar alguns ativos, ó. Por exemplo, SPI, S&P 500. Deixa eu puxar para cá. Deixa eu botar aqui gráfico, só para a gente encerrar o vídeo olhando lá o mercado americano. Deixa eu botar aqui, eu tô com futuros de milho. S&P 500, máxima histórica. Eu vou botar um gráfico, pode ser o semanal mesmo, vou tirar um zoom. Dá para traçar aqui um canal até, né? Então, posso fazer isso aqui, traçar facilmente um canal aqui. Então, imagine um canal aqui. E se eu pegar um canal, eu consigo traçar um canal aqui. Às vezes eu me atrapalho com essa ferramenta deles aqui. Topo, fundo plano, canal separado. Cadê? Mudou as coisas aqui. Enfim, vou botar uma linha reta mesmo, tá no mesmo. Então, ó, poderia traçar um canal mais ou menos aqui. E aí eu pegar essa mesma linha aqui, dar um Ctrl C, Ctrl V nela lá em cima. Pronto. Então nós temos aqui uma espécie de canal no S&P, considerando o gráfico semanal, então ele está na metade do caminho lá, né? Opa, achando que é o próprio chat que não aumentar aqui. Então ele está na espécie da metade, bem mal traçado esse canal, mas está basicamente na metade. Deixa eu diminuir um pouco essa linha também. Fica mais fácil de enxergar, não precisa uma linha tão grossa assim. Tá? Então, o S&P rompendo o topo histórico, indo lá para cima e tudo mais. O Ibovespa está caindo. Então, imagine o seguinte cenário: o S&P está lá em cima.
Isso aqui é uma média móvel de 9 períodos, está relativamente longe da média móvel de 9 períodos, no gráfico semanal. Então está subindo. Vamos supor que, por algum motivo ou outro, o S&P resolva corrigir até a média. Se ele resolver corrigir até a média, nós teríamos mais ou menos, vou tentar dar um zoom aqui, mais ou menos aqui, de quanto até a média? 2%, 3%. Se a gente tiver a Bolsa Americana caindo 3%, o que será que acontece com a nossa Bolsa aqui? Será que sobe? Acho que não. E aí, se a Bolsa Americana cai 3% e a nossa já está caindo, e o negócio começar a cair mais ainda, a coisa pode enrolar. Então, chegar lá nos 107 mil pontos não é lá uma coisa das mais difíceis do mundo. Até porque aqui dá quanto? 7%. Então, se ele cair mais um pouco aqui, 112, 113, perde esses fundos aqui e vem embora. Mas aquela história. Aonde ele está aqui seria interessante. Subir, voltar até os 120 mil pontos, até aqui, ó, 120 bem nessa região aqui. Aqui eu vendo e espero. Se subir, beleza. Se cair, tranquilo. Como eu sempre falo, uma tendência de baixa. O primeiro ponto, falei nisso, não faz uma semana que eu devo ter postado esse vídeo e espero que o pessoal tenha visto. O primeiro ponto, a primeira tentativa de reversão, na grande parte das vezes falha. Então ela tentou cair, veio caindo, veio caindo, veio caindo, caiu forte aqui, tentou reverter, não conseguiu, caiu, e assim vai até uma hora que faz um fundo, até poderia ser esse, um fundo ascendente, e aí começa a fazer uma correçãozinha aqui. O Albrooks falaria de uma correção de duas pernas. Olha aqui, ó, caiu, uma perna de alta, perninha de baixo, duas pernas de alta, e aí caiu. A famosa correçãozinha de duas pernas. Beleza? Então, a minha expectativa para o Ibovespa é que ela suba, chegue lá nos 120 mil pontos, mais ou menos por aí, ainda caia mais um pouco, para depois mais para diante cair. Pode romper os 130, mas é óbvio, né? Se eu soubesse que isso ia acontecer, eu estaria com as boletas de put pronta na mão aqui para vender tudo quando chegar lá em 130, para comprar, né? Quando chegar lá em 130, 120. Beleza? Então, por hoje era isso. Valeu, pessoal. Uma boa semana para todo mundo. Bons trades para todo mundo. Prestem atenção nos movimentos. Não tentem, eu sempre falo, não tentem adivinhar para que lado o mercado vai. Se o mercado está indo a favor da operação, ótimo. Se está indo contra, não adianta rezar, não adianta fazer nada, né? Ah, porque o mercado está errado, porque vai subir ou vai cair, porque o fulano, o ciclano falou, ou porque tem pouco no mercado, tem muito no mercado, enfim. Esqueçam, o preço, o mercado de ações antecede isso sempre. Inclusive ontem, eu estava vendo, para vocês terem uma ideia, eu estava vendo um documentário, para quem conhece opções, sabe o que é a forma de Black-Scholes. Os caras inventaram, né, o Fisher Black e o... esqueci o nome do cara, o Scholes, eu não sei o nome, o primeiro nome dele. Mas enfim, né, eles, junto com o... Oh, meu Deus, eu estava vendo o documentário ontem. Esqueci também, mas enfim, eram três caras. Era o Black-Scholes e um terceiro que deu o ajuste final ali, que era um cientista de foguete, que agora não me vem à cabeça, daqui a pouco eu me lembro o nome dele. Eles fizeram, né, uma forma que até hoje é utilizada para precificar o preço de uma opção. Então, quando a Vale está em R$10, quanto que está uma put com vencimento por daqui a um mês? É baseado em Black-Scholes, né? Então, eles fizeram uma forma de como precificar o preço das opções, e aí, com base nisso, a ideia deles é a seguinte: se a gente consegue imaginar em tempo real o preço de uma opção e calcular ela, a gente sabe quanto que ela vale, então eu consigo fazer uma operação comprado, sei lá, em Petro, e montar uma operação contra, né, com opções que seria um seguro de ponta a diminuir o meu risco. Ou seja, se a Petro começa a cair, eu começo a ganhar com as opções e o meu risco diminui. Se Petro sobe, eu começo a perder um pouco com as opções, mas a simetria de risco é muito maior para cima, então eu ganho muito mais aqui do que eu perco aqui, então eu sempre ganho dinheiro. Ou seja, eles fizeram um modelo matemático, isso nos anos 70, 80, lá, antes, acho que foi antes de 60. Fizeram um modelo matemático que, teoricamente, o mercado só ganhava, né? A carteira deles só ganhava. Beleza, eles inventaram o Black-Scholes, né? O próprio Black e o Scholes. Ganharam o prêmio Nobel, pra vocês terem uma ideia, os três ganharam o prêmio Nobel, tudo certo, show de bola. Eram as grandes mentes do mundo, né, que iam revolucionar lá o mercado de ações e opções. Criaram um fundo, já bem, bastante tempo depois, né, criaram um fundo, e aí, né, isso nos anos 90 já,
Em 95 eles tomaram uma paulada lá com a bolha de crédito imobiliário no Japão, e o fundo, eles captaram 3 bilhões de dólares no fundo, né, inicialmente. Imagina, 3 ganhadores de prêmio Nobel. Os caras inventaram a forma que funcionava por trás do mercado financeiro. Me diz quem sabe, não sei se não ia dar dinheiro para o fundo desse cara. Todo mundo ia querer, né? Então, o que eles fizeram? Pegaram 3 bilhões de dólares e operando opções e mercado de ações também, derivativos e tudo mais, eles foram se alavancando, alavancando, alavancando. Lá na primeira bolha do mercado imobiliário do japonês, lá acho que foi em 95, se eu não me engano, o fundo afundou um monte, né? Começou, o preço das opções dispararam por causa da volatilidade, e o fundo, no modelo de negócio deles, continuaram comprando opções e tudo mais, porque tudo ia voltar para o normal. Beleza, isso em 95. Em 98, começa lá a bolha.com, uma bolha enfim, a bolha que estourou no mundo inteiro lá, perto dos anos 2000, dá uma outra paulada no fundo, o mercado se apavora, todo mundo começa a vender ação, o preço das opções vai lá em cima. Resumindo a história, porque o vídeo já está longo, eu vou fazer um vídeo só sobre esse documentário que é muito bom, né? Pesquisem sobre isso, documentário de Black and Shows, alguma coisa assim vocês vão achar. Pesquisem em inglês, principalmente, vocês acham. É da BBC. Muito bacana, de 2011, 2013. Resumindo a história, para vocês terem uma ideia. Eles estavam perto dos anos 2000, com 3 bilhões captados inicialmente, e o fundo deles estava alavancado em 1 trilhão de dólares. Ou seja, corta um monte de zero, é como se eu tivesse 3 mil reais e tivesse uma operação aberta com 1 milhão de reais. É muita diferença. De 3 mil para 1 milhão é muita diferença. Ou de 3 milhões para 3 bilhões é muita diferença, né? E o deles era 3 bi para 1 tri. Eles tinham mais dinheiro do que os Estados Unidos geravam em um ano na época, aplicado no fundo. E o fundo quebrou. E aí, por sorte, para não quebrar a economia no mundo inteiro, para não acontecer que nem na crise de 2008, que o Lehman Brothers quebrou e um monte de coisa lá, para não acontecer esse tipo de coisa, o Federal Reserve, o Fed, teve que entrar comprando, né, e dando solvência para o fundo para que os acionistas, quem aportou neles, conseguissem sair e dando liquidez no mercado para as coisas conseguirem funcionar. Um monte de gente perdeu dinheiro, eles quebraram, o fundo foi extinto e tudo mais. Resumindo a história, os caras que inventaram a fórmula não conseguiram ganhar dinheiro, alavancaram de uma maneira que não conseguiram ganhar dinheiro. Então tinha coisas que eles não conseguiam prever, que era o comportamento humano. Matematicamente não dá para prever. Então é como se o Albert Einstein fizesse a teoria da relatividade e fosse provar por algum motivo e morresse por causa daquilo. Então não dá para subestimar o mercado. Então não é porque... por que eu falei disso? Porque se esses caras que foram que inventou, né, eles que inventaram o negócio, tomaram um pau do mercado financeiro, aquele pau assim, um laço de toalha molhada, por que que eu, ou qualquer outra pessoa, né, muitas vezes com conhecimento muito menor e com acesso a muito menos informação, vou dizer que eu sei para onde que o Bovespa vai, eu sei para onde que o milho vai, eu sei para onde que a soja, que o boi vai. O que eu faço? Eu olho o gráfico e falo, olha, pela probabilidade vai mais para cima ou pela probabilidade pode ir para baixo, eu vou entrar num ponto onde favoreça a minha entrada. Ponto. Não sei se vai para cima ou para baixo, eu sei o que eu vou fazer se subir e o que eu vou fazer se cair. Então eu fico analisando basicamente isso. Então fica essa reflexão, procure esse documentário, ele é muito bom, até porque tem 3 ganhadores de Nobel lá, tem o Paul Samuelson, um dos maiores traders, investidores do mundo. É um documentário com os caras, não é assim que naquela época acontecia. Não, é eles falando dos pensamentos deles da época e de como é que eles pensam hoje. É de 2011, 2012 o documentário. Muito bacana. Beleza? Boa semana. Tchau.